Você está prestes a tomar uma iniciativa que vai mudar toda a sua vida. E eu sei que você pediu a Deus uma resposta. E o que eu vou falar é uma resposta de Deus. Preste atenção. Você está prestes a tomar uma iniciativa que vai mudar a sua vida. Você disse: Deus, existem coisas que eu não suporto mais. Existem situações que eu não estou mais aguentando. Deus viu, Deus sabe, e hoje Ele está usando a minha boca para dizer para você: em poucos dias, o céu estará enviando uma oportunidade para você tomar essa iniciativa. Vou falar só isso aqui. Em poucos dias, o céu estará enviando uma oportunidade para você tomar essa decisão. A mensagem não é mais do que isso. Aguarde. Deus vai te dar o sinal correto. Eu tomo posse? Então deixa o nome aqui, que vou estar orando por você e apresentando sua vida. Levante a cabeça! Levante a cabeça! Custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier, não baixe sua guarda. Tem gente que vai detestar você do mesmo jeito. Vai lhe detestar pelo que você é, vai lhe detestar pelo que você gosta. Mas isso não muda nada sobre o que Deus já decidiu ao seu respeito. Olha para mim aqui. Deus não precisa de opiniões humanas. Deus não pergunta para fulana ou beltrana se elas ou eles provam a escolha dele. Deus não precisa de opinião formada de ninguém para dizer que escolheu. Olha para mim. Deus disse: Samuel, vai lá na casa de Jessé, lá em Belém de Judeia. 1 Samuel, capítulo 16. E unge um homem que eu já tenho separado, que é segundo o meu coração. Sabe o que tem mais de interessante no texto? É porque Deus já havia escolhido Davi, sem pedir a opinião de ninguém. Não importa o que pensam, levante sua cabeça. Quando Deus escolhe, incomoda. Mas só incomoda quem está nas trevas. Foi por causa de você. Tocaram em algo que Deus disse que não deveria ser tocado. Ei! Foi por causa de você que duas pessoas começaram a se complicar na vida. Como assim, Roberto? Foi por causa de você. Tocaram em algo que Deus disse que não deveria ser tocado. Mexeram com alguém que Deus disse que não deveria mexer. Uma coisa é se levantar contra a minha vida. Uma coisa é falar mal do seu nome. Outra coisa é falar mal de Deus. Um problema é criar problema com você. Agora, um problema ainda maior é criar problema com Deus. A Bíblia diz assim: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Alguém decidiu colocar a mão no projeto de Deus na sua vida. E duas pessoas estão com as mãos queimadas já. Tu tá entendendo essa linguagem? Porque decidiu procurar sarna para se coçar. Colocaram a mão em caixa de maribondo e agora estão pagando preço. Se prepara. Eu vim correndo só para te dizer isso aqui. Quem tentou atrapalhar o projeto vai voltar para pedir perdão, porque Deus fala e Deus não falha. Duas pessoas se queimaram porque tentaram mexer com você. E se prepara, porque em breve você terá notícias. Quando se levanta contra você é uma coisa, mas se levantar contra Deus é procurar dor de cabeça. Receba. Eu vejo você chorando muito essa semana ainda, mas as lágrimas que sairão do seu rosto serão lágrimas de alegria. Talvez algumas pessoas vão ficar até sem entender quando acontecer, mas eu vou te falar isso aqui de forma rápida. Essa será uma semana de alegria e Deus há de consolar o seu coração. Deus falou ao meu coração assim: Roberto, avisa para ela que eu contemplei um pedido. Eu contemplei o que ela me pediu. E eu estou entrando essa semana com muita providência. Quando Deus decide providenciar, não tem inferno, não tem diabo, não tem cilada, não tem ninguém que atrapalhe. Quando Deus decreta, está decretado. E essa será uma semana de vitória e de conquista. Olha, pela fé, já escreve aqui nos comentários:
vitória e conquista. 3 segundos eu vou esperar você escrever vitória e conquista. Já escreveu? Agora pega esse vídeo e coloca nos teus status, só para dar legalidade. Porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. Ei, vaso! Deus vai te dar o terreno, a condição e as estratégias. Tu acredita nisso? Enquanto eu olhava para esse lugar, Deus mandou profetizar para uma pessoa de muita fé. Ele disse que o que está escrito em Isaías 54:2 vai acontecer na tua vida. E o que é que está escrito? Alarga bem as tuas tendas e fica bem as tuas estacas, e não impeçais o crescimento. Deus sabe o desejo do seu coração. E Ele sabe exatamente a sua fé. E Ele falou no meu coração assim: Roberto, eu vou dar condições, vou dar território, terreno e estratégia. Tu não acredita nisso, não? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13 que Abrão ele saiu da casa dos seus pais apenas com fé e pediu que Deus fosse com ele no trajeto. Ele fez um voto e o voto que ele fez, Deus honrou. Deus sabe o seu coração e Ele sabe o que você tem pedido. E eu venho lhe dizer, viu? Deus vai honrar a sua fé. Se prepare, porque eu vejo você tomando posse e construindo. Se você crê, deixe um amém nos comentários e que Deus te abençoe. Coloca o horário que você recebe essa mensagem agora, porque não vai demorar nem 12 horas. Coloque aqui nos comentários. Que horário é esse que você recebe a mensagem? Eu vou te entregar. Não vai demorar nem 12 horas de relógio. Marque o tempo. Coloque o horário, coloque seu nome. Porque essa mensagem aqui é profética. Não é apenas um vídeo. É Deus falando com você. Não vai demorar nem 12 horas. Existe algo que caiu por terra hoje na sua vida. Um projeto de Satanás foi desfeito. E quem armou contra você vai colher a justiça de Deus. Não vai levar nem 12 horas para você tomar conhecimento disso. Olhe, Deus nem tarda e nem falha. Tem gente que diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Nem tarda, nem falha. Mas nessa questão, Deus chegou por antecipação. Existem livramentos que acontecem durante. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Os 3 hebreus na fornalha? Deus deu livramento durante. Você lembra de Mardoqueu? Deus deu livramento antes da forca. A forca estava preparada, mas ele nem chegou aí nela. Nesse caso, Deus está livrando você por antecipação. Um projeto caiu e quem armou contra você vai começar a colher a justiça de Deus. Se prepare, em menos de 12 horas você vai saber o que foi. E depois tu volta para dar teu testemunho. Abre teu olho, guerreira! Abre teu olho! Serpente nunca vai mudar de personalidade. Uma vez traíra, sempre traíra. Roberto, cuidado com o que vai falar. Não, eu tenho certeza do que eu vou falar. Judas passou 3 anos com Jesus. Comia, bebia, dormia, aprendia e ainda administrava. Mas no dia que Jesus não atendeu o capricho de Judas, Judas queria que Jesus revolucionasse Roma, que trouxesse guerra, que trouxesse desespero, espadas, derramamento de sangue. Jesus não fez isso. Judas foi e traiu ele. Algumas pessoas se comportam exatamente desse jeito. Quando elas não conseguem o que querem com você, elas são covardes. Você precisa abrir os olhos. A serpente está por perto. Tem jeito de serpente. Fala igual serpente. Atitude de serpente. E por que é que tu ainda está por perto? Cuidado. O vacilo de Eva foi demorar muito tempo conversando com gente que não merecia nem um bom dia. Abre teus olhos. A mensagem está entregue. E se eu fosse você, eu vigiava. Você não vai passar esse vídeo hoje porque eu venho falar sobre Jesus. E não sobre você e nem sobre mim. Eu tenho uma mensagem aqui que Deus colocou em meu coração e eu vou entregá-la em poucos minutos. E eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você e vai mudar o seu pensamento sobre algumas coisas e alguns lugares. Vamos direto para o texto? Marcos capítulo 8,
versículo 22 e versículo 26 são os textos que eu vou usar como base, ó. Marcos capítulo 8, versículo 22 e versículo 26. Olha o que está escrito aqui na minha Bíblia. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. No versículo 26 agora. E mandou-o para sua casa, e disse a ele: Nem entre na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele promove a cura de um cego. Depois você lê esse texto. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Eu resumi aqui os textos. E quando Jesus ele promove a cura, quando Jesus entrega o que é necessário para aquele homem, ele dá uma advertência para que ele não volte para o mesmo lugar. Jesus diz para ele: não entra na aldeia e não conta para ninguém que está lá. Eu quero que você reflita nesse momento. Por que é que Jesus disse para eles não entrarem na aldeia? Ou melhor dizendo, para que aquele homem não voltasse para a aldeia. O que é que tinha naquela aldeia que poderia trazer tantos malefícios para aquele homem? O que é que tinha de tão preocupante que aquele homem não poderia contar sobre a sua vitória, não poderia contar sobre a sua bênção, não poderia contar o que Jesus fez na vida dele? O que é que tinha de tão importante naquela aldeia que não deveria ser mostrado para aqueles que estavam lá? Querido, alguns lugares, algumas pessoas, elas não vão ter a necessidade de saber o que você está vivenciando. Jesus, ele foi muito direto. Betsaida é uma região, nesse tempo aqui, nessa época, onde a maioria das pessoas que moravam lá tinham condições financeiras. E há quem diga a nível histórico que Betsaida era um lugar de pessoas soberbas. Aí Jesus disse para ele: não volta, não entra e não conta. Possivelmente, se aquele cego voltasse para aquele lugar e contasse sobre a sua cura, talvez ele voltasse a ficar doente, mas não mais da cegueira. Porque às vezes o lugar que está à nossa volta, ele promove uma piora ainda maior. Isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. Existem situações que Jesus vai fazer na nossa vida e ele próprio vai dizer: olha, esse lugar não é mais para você. Esse ambiente não lhe serve mais. Essa amizade aqui, ela não serve mais para você. É uma coisa muito complexa e dura, mas às vezes Deus diz assim: isso aqui nem é mais para você. Verifica a tua lista de contatos. Analisa quem está contigo. Veja quem é que realmente soma. Quem deve sair, quem deve ficar. Talvez você não tenha percebido, mas ultimamente Deus tem dado sinais para você. Sinais de pessoas que devem sair da sua vida com urgência, ou melhor dizendo, elas não devem sair, você quem deve tirá-las. Porque existem mudanças que Deus vai fazer, mas existem mudanças que eu devo fazer. Eu devo me mudar de alguns lugares. Jesus chamou o cego, promove a cura, está curado, consegue enxergar, veja os homens como árvores. Espera aí, filho, eu vou dar só uma ajustada aqui para você ver na íntegra. A visão ficou tão espiritual que o homem viu como árvores. Essa é uma história, é um relato para outra situação. Mas após a cura, após ser curado, após ser liberto, Jesus disse para ele: não volta para aquele lugar, não entra naquela cidade, não faça parte disso. E por que é que Jesus faz questão de dizer isso? Jesus sabia o peso daquele lugar. Você lembra de Gênesis capítulo de número 2, capítulo 3? A Bíblia diz que havia um jardim. E quem estava nesse jardim? Adão e Eva. E juntamente haviam outros animais. Mas entre os animais havia uma das alimárias que era chamada de serpente, considerada a mais astuta de todas elas. Preste atenção.
A serpente se aproxima de Eva, conversa com Eva e faz com que Eva faça o que ela pediu. Tá vendo que lugar é bom? O Éden era maravilhoso, o jardim era belo, mas às vezes o que está à nossa volta prejudica. A serpente conseguiu prejudicar Eva. Jesus disse: não volta para a cidade, não conta para os que estão lá. Às vezes o lugar é até agradável, mas quem está nesse lugar é complicado. Às vezes é favorável estar onde você está, o lugar é gostoso, o ambiente é maravilhoso, o clima é legal, a área de trabalho, o ambiente profissional, mas quem está nesse ambiente contamina, prejudica. E às vezes você precisa aprender que temos que evitar certos lugares. Alguns lugares não são mais para você. Algumas coisas que Deus fez na sua vida, transformou, levantou, limpou, cuidou, não serve mais para sua história. Não é mais viável para você. Olha, eu vou ler isso aqui de novo. Marcos 8, 26. E mandou-o para sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Roberto, e como é que o cego entra na aldeia sem ir para casa, ou melhor dizendo, vai para casa sem entrar na aldeia? Jesus estava dizendo para ele: mude de lugar. Aquele lugar não é mais o seu. Evite aquele caminho. Evite aquela rota. Primeiro porque ele era cego. E um cego não poderia andar na cidade, a não ser que tivesse um saldo-induto, uma permissão de um político, de uma autoridade. Você lembra do cego Bartimeu, o cego de Jericó? Pois é, aquele cego, ele andava dentro da cidade porque ele tinha uma capa. Aquela capa era uma autorização para ele pedir esmolas dentro da cidade. Nenhuma pessoa que fosse manco, ressecado, tivesse cegueira ou mulher com fluxo de sangue não poderiam estar dentro da cidade. Não era viável, não era aprovável. Não era aprovada, a palavra é essa. E isso fazia com que eles ficassem do lado de fora. Esse cego aqui, geralmente era o costume apresentar uma cura ao sacerdote. Mas Jesus disse naquele dia: não entre na cidade e não mostre o que eu fiz para ninguém. Alguns lugares realmente eles perderam totalmente a noção, ou melhor dizendo, perderam o prestígio de ter você por lá. Tem lugar que não te cabe mais. Alguns lugares não são mais para você. Eu tô aqui lembrando que quando eu comecei a evitar alguns lugares na minha vida, e principalmente no meu processo de libertação, ó, contra, você sabe, contra o uso. Tem meu testemunho aqui, tá? Principalmente no YouTube, pesquisa Roberto Alves Testemunho, que você vai ver e vai ouvir. Para que eu pudesse ter essa libertação, alcançasse, eu precisei evitar lugares. Eu precisei deixar de frequentar lugares, de ter contatos. Eu precisei evitar pessoas. Porque Deus trabalha na vida do ser humano. E como eu falei no começo da mensagem, aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. A mudança que eu devo fazer, eu farei. E a mudança que pertence a Deus, eu esperarei Ele fazer na minha vida. Porque algumas mudanças pertencem a nós e outras pertencem unicamente a Deus. E quando eu comecei a desviar, a mudar, a sair de alguns lugares, muita coisa melhorou na minha vida. Principalmente aqui, ó. Porque alguns lugares, eles têm o poder de influenciar. Influencia. Há quem diga que o ambiente não influencia. Influencia porque você acordou hoje com uma mentalidade. E possivelmente amanhã você não acordará com a mesma mentalidade e sucessivamente. Aquele dia que você não acorda tão bem. Aquele dia que você acorda e não tá legal nem consigo. Quando aquele seu sonho se tornar realidade, muitas pessoas que diziam para você que nada daria certo e que às vezes ficavam só de longe, de braços cruzados e não faziam nada para lhe ajudar, vão se aproximar. Porque as pessoas não respeitam o que você fala. Elas respeitam o que acontece, elas acreditam no resultado. E eu vou dizer isso aqui para você.
Muita gente ainda vai voltar para bater no seu ombro, dizer que sempre acreditou em você, que sempre confiou na promessa de Deus na sua vida. E o que você vai fazer nesse momento? O que elas fizeram? Nada. Dê o silêncio como resposta, mantenha sua postura e não se esqueça. Deus não vai te honrar para você pisar, mas vai te honrar para você ensinar que cada pessoa deve permanecer no seu devido lugar. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O diabo vai fazer de tudo para você não ouvir essa palavra, mas eu tenho fé que Deus vai lhe sustentar aqui. Vai ser muito rápido. E se você é uma das nossas irmãs ou irmãos da fé, você vai ouvir isso aqui com atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E havendo riscado a cédula que era contrária, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que significa isso? Eu estou emocionado porque essa palavra ela fala muito comigo. Sabe o que significa isso? A cédula de acusação, aquilo que nos era contrário, era toda a culpa, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões. Sabe quem rasgou ela? Lá na cruz do Calvário? Jesus. E o diabo não quer que você ouça isso. O diabo não quer que você tenha acesso. Mas deixa eu te dizer isso aqui. Jesus pagou o preço por você. Mas não esqueça, a graça não foi de graça. Jesus pagou. Então aproveite e seja grato por esse sacrifício. O inimigo quer lhe acusar, dizer para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que as coisas não vão mudar, não vão melhorar. Ei, filha da luz, filho da graça, eu venho hoje te entregar uma das palavras mais poderosas que trazem impacto no inferno e na terra. A cédula que era contrária, a carta de acusação foi rasgada. E sabe quem rasgou ela? Jesus. Queira o diabo aceitar ou não, o preço já foi pago. E você foi isento da culpa. Já escreve aqui: eu creio no preço que foi pago. Se não sabia escrever, deixa um coração. Faz parte. E se puder, compartilhe essa mensagem com mais uma pessoa. Que Deus te abençoe. Eu tenho boas notícias de Deus para você hoje. Tem um minuto, só um minuto só. Não vai demorar mais que isso. Eu lhe trago boas notícias. O inferno tem se levantado contra a sua casa porque você decidiu tomar novas atitudes. Você decidiu ter novos comportamentos. E quando a gente decide melhorar, Satanás ele se levanta ainda mais forte. Anote o que eu vou te dizer. O diabo não se levanta contra quem faz a vontade dele. As coisas não ficam muito difíceis para quem serve ao inimigo. Mas você decidiu fazer alguns ajustes. E isso tem incomodado o inferno e seus demônios. Eu te falei que era só um minuto. Eu vou finalizar. Redobre a aposta. Ore mais. Louve mais. Se consagre mais. O inferno está irado, mas o céu está te aplaudindo. Tomasse a melhor atitude e fizesse a escolha certa. Deus está contigo. E o diabo que se exploda. Toma posse, viu? E que Deus te abençoe.